Bom dia, meninos do nono ano. Vamos dar início a mais uma aula de física. Hoje nós vamos corrigir as atividades da página 93, atividades propostas, tá certo? Então vamos lá iniciar. Aí a primeira questão nós temos: dos 8 planetas do sistema solar, 4 possuem núcleo e crosta, sendo a Terra um desses planetas, chamados planetas interiores ou telúricos. Portanto, os planetas interiores são. O que são planetas interiores ou telúricos? São planetas, tá certo? Que têm núcleo e crosta. Dos 8 que fazem parte do sistema solar, apenas 4 são considerados planetas interiores ou planetas telúricos. São Terra. Aí na letra A você tinha Júpiter, Saturno e Urano. Letra B, Marte, Vênus e Mercúrio. Letra C, Saturno, Urano e Netuno. E letra D, Vênus, Júpiter e Saturno. Acertou quem marcou letra B, tá certo? Os 4 planetas interiores ou planetas telúricos são Terra, Marte, Vênus e Mercúrio, tá certo? Qualquer dúvida vocês anotam, tá certo? E após assistir a correção, vocês colocam para mim lá no privado que eu tiro as dúvidas de vocês, tudo bem? Vamos lá para a segunda questão. Tales de Mileto viveu cerca de 6 séculos antes de Cristo. Ele propôs uma teoria que explicava que todas as coisas eram feitas a partir da água. A água seria a essência de tudo, e a Terra seria um disco plano flutuando na água. Explique a importância histórica dessa teoria. Quando Tales de Mileto viveu há 6 séculos antes de Cristo, naquela época, todos consideravam o quê? Todos associavam a criação a deuses, tá certo? Como a gente já viu no início do capítulo, associava aos deuses e associava à mitologia grega. Tales de Mileto foi o primeiro a considerar que as coisas da natureza, tá certo? Nem vinham dos deuses, nem vinham da mitologia grega. Quando ele diz o seguinte, ele coloca aí que a água seria a essência de tudo. Então, ele quer dizer o quê? Que a água é um elemento presente na natureza. Portanto, ele não invocava nem os deuses e nem a mitologia grega para explicar aquilo que já estava existindo naquela época, tá certo? Então, fica assim nossa resposta. A questão questiona, explique a importância histórica. É importante porque ele foi o primeiro a não invocar deuses e figuras mitológicas para justificar a origem das coisas. E essa afirmação é comprovada quando ele coloca que a água é o primeiro presente da natureza que nós tivemos. Certo? Vamos lá para a terceira questão. Quais são as semelhanças na composição química da vida na Terra e a composição do universo? Quais são os elementos químicos que são mais abundantes no universo? Hidrogênio, hélio, carbono e oxigênio. E nos seres vivos, quais são os mais abundantes? Hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, nós temos 3 elementos químicos, tá certo? Que são comuns tanto aos seres vivos como os que estão no universo, tá bom? Olha aí a resposta. Os átomos mais comuns no universo são hidrogênio, hélio, carbono e oxigênio. E daria ainda para complementar e colocar. E nos seres vivos são hidrogênio, carbono e oxigênio, certo? Vamos lá para a quarta questão. A quarta questão trabalha um pouquinho aí a questão da reflexão que a gente tem que fazer em torno do mundo e da sociedade que a gente tem hoje. Tem aí, observe a charge ao lado e discuta sobre o sentido ao termo vida inteligente. Nós temos aí um robô, né, que foi talvez a um outro planeta, inclusive questionei vocês na aula anterior se vocês tinham vontade, se vocês teriam coragem de ir a um outro planeta.
E aí esse robô foi e tem lá na charge, ó, encontramos o primeiro sinal de vida inteligente. Os marcianos não querem contato conosco. Aí eu pergunto a você, por que os marcianos não querem contato conosco? Tá certo? Essa questão, como eu disse, ela leva a uma reflexão. Será que é porque nossa sociedade está com valores distorcidos? Será que tudo que a gente vem passando de mudança, não estou me referindo à pandemia, né? Claro. Mas será que tudo que a gente vem passando no planeta Terra, a questão dos valores, a questão do impacto da humanidade sobre o mundo, será que isso influencia nessa resposta? Tá certo? Então você mesmo pode elaborar, cada um deve ter uma resposta pessoal, tá certo? Por que que os marcianos são tão inteligentes a ponto de não querer nem conversa com a gente, né? Por que será? Será que são os impactos ambientais que a gente vem causando ao mundo, né? Será que são os valores distorcidos da sociedade que estamos vivendo? Então aí é uma resposta, cada um, lógico, tem a sua, tá bom? Agora vamos lá para o caderno de atividade suplementar. No caderno de atividade suplementar, página 77, tá bom? Nós temos aí na primeira questão. As cosmogonias foram criadas para responder uma pergunta presente em todas as culturas conhecidas. Aí na letra A, que pergunta é essa? Qual é o interesse de toda cultura, seja ela a cultura mitológica, seja ela a parte dos deuses, mas o que é que todos buscam? Todo mundo tem uma coisa em comum, que é saber qual é a origem do universo, certo? Aí na letra B, apesar de apresentarem alguma semelhança entre si, as cosmogonias estudadas são bem diferentes. Por que os diversos povos criaram respostas diferentes para a mesma pergunta? A gente tem que lembrar que a cosmogonia ela é uma ciência que é criada a partir da cultura de cada povo, né? Então, cada povo acreditava que a origem do universo era uma. Então, era uma mesma pergunta, mas esse questionamento permeava em diferentes culturas, em diferentes povos. Por consequência, as explicações também eram diferentes de acordo com cada povo. Vamos lá para a segunda questão. Um movimento é sempre descrito em relação a um referencial. Nós já vimos isso, um corpo está em movimento se a distância entre ele e o seu ponto de referência for alterado. Lembram disso? Uma pessoa pode estar em repouso sentada em um carro se tomamos como referencial o assento do veículo onde ela se encontra. Ou em movimento, se tomamos como referencial uma árvore do lado de fora do carro. Considerando essa afirmativa, qual é o referencial adotado no modelo de Ptolomeu para explicar o sistema solar? E no modelo de Copérnico? Justifique suas respostas. O modelo de Ptolomeu, tá certo? É o modelo geocêntrico. O que é que diz o modelo geocêntrico? Que a Terra é o centro do universo e todos os planetas que giram em torno da Terra. Geocêntrico por quê? Geo significa terra, cêntrico significa centro. Então, quando Cláudio Ptolomeu criou esse modelo, ele deu o nome de geocêntrico, a Terra como centro. Então, ficou esse modelo. Esse modelo perdurou, né, por 4 séculos, tá certo? Foram 4 séculos se acreditando que a Terra era o centro do universo. Após 4 séculos, vem Nicolau Copérnico, tá certo? Que a questão se refere apenas a Copérnico, mas o nome é Nicolau Copérnico, com o modelo heliocêntrico. No modelo heliocêntrico, hélio significa Sol, cêntrico significa centro. Então, o Sol como centro do universo. Qual a diferença? O heliocêntrico considera que o Sol é o centro do universo e os planetas giram em torno do Sol. Então, vamos fazer uma síntese dos dois. Geocêntrico, a Terra como centro do universo. Se a Terra era o centro, então
Cláudio Ptolomeu considerou o quê? A Terra sendo o referencial. Já o modelo copernicano, que é o modelo de Nicolau Copérnico, considera o heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? O Sol como centro do universo. Nesse Sol como centro do universo, então quem era o referencial de Nicolau Copérnico? O Sol, certo? Vamos lá para a terceira questão. Atualmente, sabe-se que as galáxias estão se afastando uma das outras. Por que isso funciona como evidência para embasar a teoria do Big Bang? O que primeiro a gente tem que entender, o que é que se diz a teoria de Big Bang? Big Bang foi a teoria elaborada que a Terra, que o universo, melhor dizendo, foi criada a partir de uma explosão entre colisão de meteoros, entre colisões de partículas. Essas partículas colidiram umas com as outras e aí deram origem ao universo, né? E a gente conclui o quê? Olha aí a resposta no slide que aparece para vocês. Se as galáxias estão se afastando, é possível concluir que no passado elas estiveram próximas umas das outras, concentradas em um único ponto no momento da origem do universo, como prevê a teoria do Big Bang. O que isso quer dizer? Todas as partículas, todas as galáxias estavam muito próximas. Com a proximidade das galáxias, elas colidiram, elas se chocaram uma com a outra, houve uma grande explosão, daí veio a teoria do Big Bang, certo? Quarta questão. Na formação e na evolução estelar, ocorre um processo que libera grandes quantidades de energia, relacionando a alterações na temperatura e no tamanho da estrela. Esse processo é chamado de quê? Esse processo é chamado de fusão nuclear, certo? O que é a fusão? Aparece aí duas opções bem parecidas, fusão nuclear e fissão nuclear. Fusão é uma junção, tá certo? Quando a questão coloca que na formação, então se houve a formação da evolução estelar, o que ocorreu aí? Uma junção, tá certo? Quando a gente diz que duas empresas se juntaram, a gente diz que essas empresas sofreram uma fusão, tá certo? Então, a opção correta é letra A. Vamos lá virar a página. Aí, na quinta questão, na evolução estelar, uma estrela classificada como supergigante vermelha evolui para uma letra C, tá certo? A supergigante vermelha evolui para uma supernova. Então, letra C. Sexta questão. Analise as afirmações a seguir. Veja essa imagem que tem aí. O que essa imagem está mostrando? Essa imagem mostra 4 planetas e mostra aí um valor de cada um. Esse valor se refere à aceleração da gravidade, certo? No planeta Júpiter, a aceleração da gravidade 24,79 metros por segundo ao quadrado. Saturno, 10,4 metros por segundo ao quadrado. Urano, 8,87 metros por segundo ao quadrado. E Netuno, 11,15 metros por segundo ao quadrado. Um fator importante para a sobrevivência dos indivíduos na Terra é a gravidade. No caso dos seres humanos, a gravidade impacta, entre outros aspectos, no funcionamento adequado do sistema circulatório. Sabendo que a gravidade da Terra tem um valor médio de 9,8 metros por segundo ao quadrado, indique o planeta onde o sistema circulatório humano sofreria menor esforço de adaptação. O menor esforço, tá certo? Sofreria no planeta que fosse mais próximo do valor da gravidade da Terra. A gravidade na Terra é 9,8. De acordo com a imagem que tem aí,
né, desses 4 planetas que eu citei anteriormente, quem é que é mais próximo de valor da gravidade terrestre? É o planeta Saturno. Então, a opção correta é a letra D. Lembre que a gravidade, essa questão é muito interessante, a gravidade é um fator, tá certo? Que mexe com o organismo do indivíduo, né? Nós temos aqui na Terra um valor de 9,8. O que é que aconteceria se a gente fosse a Júpiter com 24,79? Nós teríamos uma dificuldade maior de respiração, porque o nosso sistema circulatório demoraria muito tempo para se adaptar a essa nova situação, tá certo? Inclusive, nós conversamos isso na aula da semana passada. Essa questão da gente ver a questão da gravidade, que influencia na questão do peso, porque quando a gente está num planeta onde a gravidade é maior, a gente tem um peso maior. Assim como quando eu estiver em um planeta com a gravidade menor, eu vou ter um peso também menor. É isso que acontece com os corpos quando vão para o espaço. Um corpo vai à Lua, uma pessoa vai à Lua, a gravidade na Lua é 6 vezes menor do que a gravidade na Terra. Consequentemente, o que acontece quando a pessoa chega lá? Tem-se a sensação de estar flutuando devido ao peso aparente do corpo, tá certo? Então, a opção correta na sexta, letra D de dado. 7ª questão. A galáxia SMM, situada a uma distância de 10 bilhões de anos-luz da Terra, é constituída de 4 nebulosas que se espalham por centenas de anos-luz de extensão e que formam estrelas a uma taxa de 250 sóis por ano. A descoberta dessa galáxia sustenta a evidência de que as galáxias formavam estrelas e depois cresciam em tamanho muito mais rapidamente no passado do que atualmente. Explique por que a observação dessa galáxia nos fornece informações sobre o universo primitivo. Nesse caso aí, a gente está falando, tá certo? De galáxias que estão a anos-luz da Terra. O que é anos-luz? Anos-luz é a distância que a luz percorre em um ano, tá certo? Então, nós temos aí como resposta. Podem ter outras respostas? Pode haver outras respostas. Se você ficar na dúvida, manda para mim que eu faço a correção da sua e digo se está certo ou errado. Se a galáxia está a 10 bilhões de anos-luz da Terra, isso significa que a luz que sai dela demora 10 bilhões de anos para chegar até aqui. Portanto, a luz que está chegando agora nos permite observar o que estava acontecendo quando essa luz foi emitida. E o universo ainda não tinha se expandido como hoje. Então, a gente está falando numa distância astronômica, tá certo? A gente está falando em uma distância em que a luz, olha, a luz sai dela e demora 10 bilhões de anos para chegar até aqui. Porque aqui nessa galáxia está se referindo a bilhões de anos-luz. Vamos lá para a 8ª questão. Na questão tem: observe as imagens de galáxias a seguir. Qual dessas galáxias é mais parecida com a Via Láctea? Explique. A Via Láctea, ela é o que? Essa é uma galáxia que tem forma espiral, tá certo? Se vocês olharem direitinho aí no livro de vocês, entre a 1 e a 2 e a 3, aquela que tem forma de espiral, como se fosse um furacão, né? É a estrela, é a imagem 1, certo? Vamos lá para a 9ª. Estrela cadente é o nome comum dado a um meteoro. Explique com suas palavras as diferenças entre meteoroides, meteoros e meteoritos. O que são meteoroides? São objetos que ainda não foram capturados pelo campo gravitacional de um planeta e que são menores que asteroides. Meteoros são os mesmos objetos, porém somente no momento em que entram na atmosfera e se aquecem devido ao atrito com o ar. Meteoritos
são os restos que sobram dos meteoros, caso não sejam completamente desintegrados durante a entrada na atmosfera, tá certo? Tentei resumir ao máximo para vocês. Vamos lá para as últimas questões. Aí na 10ª questão, o desconhecido sempre despertou um misto de curiosidade e medo que fez os seres humanos desbravarem fronteiras e imaginarem seres misteriosos. Assim surgiram as ideias de monstros marinhos que habitavam mares desconhecidos e de seres extraterrestres, organismos vindos de outros planetas. Quais diferenças e semelhanças você enxerga entre os sentimentos dos primeiros navegadores e dos astronautas atuais? A gente tem que lembrar nessa questão que os primeiros navegadores não tinham, certo, fundamento científico, não tinham conhecimento sobre os mares que iam visitar, né? Eles desbravavam o mar, desbravavam os mares, vamos dizer assim, mas sem ter nenhuma informação sobre ele. Quando a gente se refere a astronauta, né, o astronauta, que é aquela pessoa que vai a outro planeta, ele só vai depois de muito estudo científico. Depois, realmente, de acreditar que há possibilidade de vida, tá certo? E essa exploração é feita, ressalto, com embasamento científico e a ciência, tá certo? Mas nós sabemos que tanto no caso dos navegadores, como no caso dos astronautas, os perigos são reais, tá certo? Aí vem a questão, como saber quais perigos vamos encontrar? Não sabemos, tá bom? E 11ª, quando uma nave tripulada é lançada da superfície terrestre, os astronautas estão sujeitos a riscos com relação à saúde. Isso ocorre porque, na letra A, afastados da Terra, menor a quantidade de radiação de luz visível recebida? Falso. É maior a quantidade de radiação. B, distantes do Sol, maior a ação da força gravitacional? Falso. Quanto mais longe do Sol, menor a ação da força gravitacional. C, próximos de Marte, maior a exposição da poeira do planeta vermelho. Ou letra D, distantes da Terra, maior a quantidade de raios cósmicos recebida. Correto é a letra D. A exposição à radiação é um dos efeitos mais nocivos quando se faz uma viagem espacial. Por isso que o correto é a letra D, de dado. Encerramos aqui a nossa correção, tá certo? Pedi também na aula passada que vocês fizessem a tarefa online. Infelizmente, nem todos fizeram. E essa tarefa online ela será contada como uma pontuação ainda para o primeiro bimestre. Como nós encerramos o volume 1, brevemente terei um momento com vocês e vou explicar como vai ser a questão das atividades, dos trabalhos, de provas digitais, tá bom? Um abraço para todos, fique com Deus.